Começando aqui mais um episódio do Fevercast. Aqui hoje nós estamos com o pastor Renan Vieira, um grande amigo, um amigo pessoal que se propôs também a vir aqui, se disponibilizou a estar aqui falando com a gente, passando um pouco da sua experiência profissional, experiência religiosa, vai bater um papo bem legal. Mas antes de conversar com ele, eu peço para vocês se inscreverem no nosso canal, Fevercast, e também no canal de cortes, Fevercast Cortes, Fever Cortes. E também vai lá no Instagram, siga nós lá no Instagram, fever.cast, e também estamos lá no TikTok também com alguns vídeos lá. Vai ser bem bacana, nós vamos trazer aqui assuntos diferentes dos outros episódios, que vai ser legal aí, espero que você goste e acompanhe o nosso papo aqui hoje. Primeiramente, muito obrigado, pastor, pela honra de estar aqui, sabe que eu admiro muito por tudo que eu costumo falar aqui, até falei no episódio passado, que pessoas vêm ajudando nós, dando um auxílio de alguma forma para estar aqui hoje, para estar com esse podcast, né, tudo certinho. O senhor foi uma das pessoas que eu procurei, bati um papo, busquei um pouco mais de, não só na parte ali religiosa, né, não só na parte espiritual, mas como um empresário também que o senhor é hoje. Então eu agradeço muito, nós agradecemos muito pela sua presença aqui. Amém. Se apresenta um pouco aí para nós, fala um pouquinho quem que é o pastor Renan. Amém. Bom, quero agradecer a todos, agradecer ao Everton, ao Lico pelo convite. É um prazer estar com vocês. Meu nome é Renan, eu sou casado, tenho uma esposa, chama Bianca, tenho uma filha de 7 anos, sou pastor, vai fazer pouco tempo, 5 anos, pouco digo perto de muitas pessoas que já são. Pastor vai fazer, na verdade, 6 anos. Sim. Me converti aí já faz 12 anos, tenho algum tempinho já de caminhada. Então eu sou pastor de forma voluntária. Hoje eu costumo dizer que há pessoas que vivem disso, que vivem da obra, e há pessoas que muitas vezes são voluntárias. Então hoje eu tenho um outro trabalho, que é da onde eu ponho o pão, levo o pão para dentro da minha casa. Eu tenho um comércio, e então o pão que eu levo para minha casa é do meu comércio. E eu sou pastor de forma voluntária. Hoje eu sou pastor de uma igreja, e é um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar alguma coisinha, seja sobre o trabalho, sobre o ministério, sobre a minha vida pessoal, meu casamento, minha filha. E eu quero agradecer a todos, que a gente possa aqui trocar uma ideia legal. Legal, pastor. Vamos lá então, vamos começar esse papo aí. Eu queria primeiro falar, assim, eu queria mais começar falando sobre a parte da igreja, do pastor, porque por alguns anos que eu acompanho o senhor ali, venho acompanhando, todo mundo fala, nossa, mas é pastor tão novo, não é verdade? Não, pra quem não sabe, o pastor ele veio aqui, né, antes pra conhecer e tal, né? E depois que ele foi embora, o meu tio falou, ele é novo. Eu falei, oxe, mas ele é pastor já, né? É algo incomum, né? E muito bacana, assim, né? Legal. Na verdade, eu costumo falar que o senhor tem uma vida fora da caixinha pro mundo, né? Não porque minha vida, a vida de alguns amigos próximos que tá ali na igreja também, nós bagunçamos bastante. O senhor procurou ali, graças a Deus, não teve essa oportunidade, essa experiência, mas fala um pouquinho pra gente como começou isso. Parece que foi através até do esporte, né? Sim, sim. Entendeu? Pode falar o nome da igreja se o senhor quiser, tudo certinho. Como começou isso? Fala pra nós, com quantos anos começou? Certo. Bem, eu fiz parte de um projeto, eu sempre quis ser jogador de futebol, né? Então eu fiz parte de um projeto a qual veio da igreja onde hoje eu sou pastor, que é a Igreja do Nazareno. Nós estamos em São José do Rio Preto, estado de São Paulo. E o pastor dali da época, ele tinha um projeto social que era para trazer o futebol para as crianças. Eu jogava em um outro clube, um outro time, só que eu gostava mesmo de estar nesse projeto, de jogar bola nesse lugar. E sempre ali depois do jogo, dos treinos, era deixada uma palavra, era feita uma oração. E tinha aquele momento ali em que me chamava bastante atenção. Eu comecei a me sentir atraído por aquilo, gostava daquele ambiente, daqueles amigos, e fui ficando ali. Foi passando os anos, eu me lembro que minha mãe foi para a igreja, e aí, mais ou menos quando eu tinha uns 12 anos, ela foi para a igreja, eu ia meio que obrigado por ela.
ela ia para a igreja, como filho você tem que ir. Ela falava, quero que você vá para a igreja comigo. Se não for, a coisa pega. E aí você ia para a igreja, mas eu ia obrigado. Quando eu fiz 14 anos, então eu decidi me batizar, né, que é um dos mandamentos da igreja. E aí eu decidi me batizar, eu quis mesmo, aí não foi por causa da minha mãe, eu decidi me batizar. Quando eu tinha 16 anos, eu conheci a Bianca, que hoje é minha esposa, né? E aí foi onde eu realmente conhecia Jesus, ainda acredito que de forma, fui crescendo um pouquinho mais. E aí eu realmente conheci, tive um encontro com Deus e foi onde eu me batizei, foi onde eu tive realmente um encontro e comecei a seguir ali de forma mais firme. Eu acredito que as coisas aconteceram um pouco rápidas na minha vida mesmo, agradeço muito a Deus por isso. Tudo aconteceu um pouco rápido na minha vida. Mas assim, eu não sou perfeito, quando as pessoas olham e falam assim, nossa, mas como que aconteceu tão rápido, tão cedo? Não, na verdade eu fiz coisas erradas, sim, como todo mundo fez. Eu já fui para lugares onde eu sei que não acrescentaram na minha vida. Eu já plantei coisas em que eu não queria colher, já fiz algumas coisas erradas, mas eu tive esse encontro mais pessoal com Deus com 16, com 18 anos eu me casei. Então, eu me casei muito cedo, aí com 18 eu me casei, com 21 eu tive uma filha, com 22, aí foi um momento, foi em 2016, foi aonde aconteceu muita coisa no ano. Foi no ministério, onde eu fui ordenado pastor, foi poucos meses depois eu consegui abrir uma empresa, abrir um comércio maior, onde eu tinha um sonho, e poucos meses depois, no mesmo ano, tudo no mesmo ano, foi onde a minha esposa ficou doente. Então foi um ano onde virou a minha vida. Naquele ano de 2016 eu assumi a igreja como pastor, e aí eu assumi a empresa, e a minha esposa, que é a minha auxiliadora, minha companheira, ficou doente. Então assim, falando sobre a igreja, realmente aconteceu muito cedo. Eu agradeço a Deus. Sim. Aquilo que o Lipe falou, sempre causa, imagina agora, né? Hoje eu já tenho alguma experiência, já tenho experiência de trabalho, de comercial, de empresa, sei conversar um pouco melhor, falar, eu sou um pouquinho fortinho, então as pessoas me dão ainda uma idade... Que não virou jogador de futebol. Não virou, percebe-se. Mas então hoje ainda parece ter um corpinho mais de velho, parece um pouco mais... Mas e quando eu tinha 22? Quando a pessoa chegava na igreja e falava, tipo assim, quem é o pastor? Aí dava aquela olhada e falava, não é possível. O que esse moleque tá fazendo aí? E muitas vezes você acaba tendo um bloqueio com isso. Sim, Só que eu comecei a desconstruir isso na minha vida. Sim. Porque eu comecei a olhar o seguinte, Deus levantou pessoas muito jovens na Bíblia, por exemplo, Davi, Josué, eu tenho vários exemplos, Daniel. E Deus levantou eles cedo e fez deles fazerem alguma coisa grande. Então eu acredito que não é a idade que nos atrapalha, o problema não é a tua idade, o problema é como você lida com isso. Sim. Então, por exemplo, ao invés de eu olhar isso como algo ruim, não, eu comecei a olhar como algo bom. Bom, eu tenho muita coisa para aprender, bom, eu não errei como algumas pessoas erraram, plantaram e vão colher coisas, né, de casamento, de família, frustrações que tiveram na sua vida. Então, assim, muita coisa, para mim, na verdade, Deus me poupou de muitas coisas. Sou muito grato a Deus por ter conhecido a Deus, vamos dizer ali, com 14 para 16, foi onde coisas realmente aconteceram. E eu acabei me poupando, Deus me poupando de grandes frustrações, né? Sim. E eu sempre quis, agora, por que uma coisa, eu acredito que aconteceram coisas cedo, há uma ilustraçãozinha sobre o sábio, o inteligente e o tolo, né? Eu digo que o tolo é aquele que erra sempre e nunca aprende. Tem pessoas assim, que elas erram e não aprende com o erro dela. Esse é o tolo. O inteligente é aquele que ele erra e aí ele aprende. Ele erra e ele aprende. Ele tenta aprender com os seus erros. E o sábio é aquele que antes dele errar, ele tenta aprender. Muitas vezes ele aprende com o erro do outro. Sim. O cara da direita errou, ele fala, cara, eu não posso errar aqui. O cara da esquerda errou, ele fala, cara, eu não posso errar aqui. Eu sou um pouco tolo, tem coisa que eu não... Às vezes eu precisava parar de errar e eu não consigo. Sim. Mas eu acredito que eu fui um pouco inteligente de ir errando e aprendendo com os erros. E é um pouquinho, alguma medidinha ali de sábio, de falar assim, cara, eu não quero fazer isso. Então, assim, tem coisas que eu vi na vida de pessoas da minha família, pessoas que eu vi por perto, em que eu falei assim, eu não quero ter esse tipo de casamento, eu não quero ter esse tipo de vida, eu não quero... Então, assim, por que algumas coisas aconteceram? Porque eu tentei
colocar ali na frente um objetivo, de falar, eu quero fazer isso. Então eu comecei a estudar cedo, comecei... sobre isso que eu queria até interromper um pouquinho. O senhor fala assim, quando aconteceu muito cedo. Eu acho que não aconteceu muito cedo, na verdade você buscou isso. Sim. Então quando você buscou isso, aconteceu naturalmente, porque você buscou mais cedo, não é isso? Isso. Eu tenho uma coisa assim, até que o pastor Ivair falou pra mim, eu acho que até fala meio que pra geral, que tipo assim, ele parece que se converteu com 35 anos. Então ele fala assim, você imagina você com 35 anos, você tá tendo oportunidade bem antes de mim, cedo, né? Então você imagina lá com 35 anos, só pra coisa, quantos anos o senhor tá hoje? 28 anos, certo? Então você imagina com 30, daqui 7 anos como que vai estar, assim, igual ele fala na frente dele, né, em termos de conhecimento, isso. Poupado de algumas coisas. Então, assim, o senhor tá querendo ser até um pouco modesto, humildão, mas eu sei que o senhor é bem sábio, sim, em termos principalmente de nos ajudar, sempre, pastor, preciso conversar aí, pastor, até falei, né, antes você amarrou teu burrinho aí, porque, pastor, liga direto, vamos ali, vamos conversar, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia, tá acontecendo isso, em todas as áreas, né, porque, é igual o senhor falou, a questão de ter começado cedo, ter se convertido, casado mais cedo, o cedo que a gente fala é pros olhos de hoje, né, porque, por exemplo, meu pai, com 18 anos estava casado, então lá atrás já... Era comum. Mas antigamente era mais normal. Isso, agora é hoje que é mais cedo. Mas, por exemplo, mais cedo casado, melhor para um aconselhamento. Então é isso que eu falo. Então Deus faz tudo, né, certinho. Eu creio que havia um propósito, né? Sim. Eu creio, quando eu disse que fui com 14 para a igreja, no primeiro dia que eu cheguei na igreja, eu nunca me esqueço, sempre conto. O primeiro dia que eu cheguei numa igreja, que não é que eu frequento hoje, que eu sou pastor hoje, quando eu estou sentado na cadeira lá, um pastor vem falar comigo e fala assim, olha, Deus vai usar grandemente sua vida. E eu tava naquela de ser jogador de futebol. Eu falei, cara, é hoje, agora, você jogador de futebol. Você estrela. Nossa, e na época do Ronaldinho Gaúcho, né? Nossa. Eu olhava pro Ronaldinho Gaúcho, queria ser ele, e falava, você é jogador de futebol. Quando eu saí de lá, a minha mãe disse, não vai ser nada disso, você vai ser pastor. Eu falava, que você tá maluco? Não quero nada disso. Quero jogar... Minha mãe tá doida. Minha mãe tá doida. E aí fiquei nessa de ser jogador. Mas então assim, ali eu creio que Deus já tinha alguma coisa pra minha vida, mas eu queria outra. Porém, a partir do momento que eu entendi que algumas coisas começaram a acontecer, eu entendi isso, foi onde eu meio que fui pra cima disso, entendeu? Foi onde eu fui estudar, foi onde eu realmente entreguei a minha vida para esse propósito, né? Entendeu o propósito, né? Obedeceu o propósito, né? Então, né? assim, eu realmente gostava desse meio, só que eu não imaginava assim ainda. E aí chegou um momento que eu entendi, então eu comecei, por exemplo, algumas pessoas é aquilo que a gente fala, elas vão meio que tardiando aquilo que ela teria que fazer. Então, por que algumas pessoas não vivem hoje aquilo que já poderia estar vivendo? Porque ela vai deixando, Amanhã, né? É por isso que muitas vezes ela vai viver isso com 40, com 50, com 60, nunca vai viver aquilo que ela poderia estar vivendo. Sim. Então, acho que chegou um momento que eu falei, cara, eu vou ser pastor então. Então, eu comecei a estudar, fui fazer o seminário, já completei. E, então, assim, acabei muito cedo. Foi um dos pastores, eu me lembro que eu chegava num lugar na reunião de pastor, tinha pastor com 30, 40, 50 anos de ministério, pastores experientes e eu aquele menino novo. E aí eu tinha esse negócio, ou me bloqueia ou eu olho para isso como algo bom. Sim. Eu ainda vou ter uma carreira para frente, vou poder acrescentar muito, vou poder aprender muito. E aí foi me dando, e aí Deus foi me ensinando muita coisa, né? E aí onde eu falo em 2016 a coisa pegou, eu falo que Deus me colocou no fogo, né? Então ele me ordenou no ministério, ele me deu a igreja para eu ficar à frente e também me deu a empresa e uma esposa doente. Então assim, virou um furacão. Sim. E aí foi aonde eu pensei, cara, eu acho que não é para eu ser pastor. Eu pensei em ser jogador de futebol de novo. Eu acho que deixa eu voltar, porque alguma coisa está errada. Sim. Eu acho que não é para mim esse negócio, eu acho que não é para mim ter a empresa, não é possível. Porque minha esposa era que me ajudava, né? Tá começando aquela pindaíba, aquele negócio difícil, ela me auxiliava. Ficou muito doente, eu posso até falar um pouquinho disso. E aí, sim, foi onde eu achei que nada disso seria para acontecer. Só que aí eu aprendi uma coisa. Aquilo não era para tirar aquilo que Deus estava fazendo, aquilo era para me ensinar. Talvez por causa da minha imaturidade ainda, né? Ser novo.
Porque tem coisas que a gente só aprende com o tempo, né? Sim, sim. Hoje, com alguns anos de casado, você aprende coisa, você entende coisa que com 18, quando eu me casei, eu não sabia, não imaginava, né? O casamento é meio complicadinho, assim, vai aprendendo aos anos, né? Você vai se conhecendo, né? Você vai conhecendo, vai conhecendo seu marido, vai conhecendo a sua esposa, vai sabendo o que ele gosta, o que ela gosta, o que fala, o que não fala, né? Então, assim, e aí Deus foi me dando essa maturidade, Deus foi me colocando no fogo. E aí eu acredito que eu fui aprendendo. E faz quanto tempo que, no caso, o senhor tá à frente ali da igreja, como pastor daquela igreja ali? Vai fazer 6 anos. 6 anos? 6 anos está ali à frente. 6 anos já. Legal. E passaram muitas coisas ali já. Nossa, eu falo assim, apesar de nós, que Deus tem feito, não tem explicação, não tenho... algumas pessoas falam assim, por que você virou crente? Vamos usar essa palavra, por que você virou evangélico, né? Porque eu entendo que não tem outra vida, não é evangélico, não tem outro Deus, né? Um dia Jesus chegou não quero aqui usar disso, mas um dia Jesus chegou diante dos seus discípulos, ele tinha acabado de dar uma dura nos discípulos, começaram a sair um para lá, um para cá, outro para lá, e aí ele falou, e vocês também não vão embora? E aí Pedro se levanta e fala assim, para onde eu irei? Para quem eu irei se só tu tens a vida eterna? Então, na verdade, assim, porque eu sou cristão? Porque eu não tenho outro lugar para eu ir, eu creio que Jesus ele realmente existe, eu creio que há um Deus que criou todas as coisas, eu creio que há um Jesus que realmente existe, morreu por mim, e eu entreguei minha vida para Ele. Então, assim, depois que eu entendi essa situação, que tem alguém que me ama, tem alguém que cuida de mim e tal, e não é por causa da religião, mas isso mudou a minha vida. Sim. E tem mudado também a igreja. Vida de várias pessoas, né? E por incrível que pareça, pastor, como eu acompanho, e há alguns anos já, nós somos falhos, né? O ser humano, assim, ele é bem esquisito, porque eu lembro muito bem lá na igreja lá do Gonzaga, a primeira vez que eu fui lá foi quando o Jander noivou, Jander e a Maiara, eles noivaram, e eu tava em outra igreja, tudo, ele chamou, tal, até foi uma surpresa pra ela, né? Sim. Aí eu fui lá, tudo, e de coração, pastor, eu olhei aquilo lá e falei, brincadeira uma igrejinha dessa daqui, tipo assim, meio com preconceito, né? É uma realidade, não preciso mentir e falar que, mas foi lindo, foi uma coisa linda, e quando eu comecei a frequentar, eu falei, nossa, que igreja, né? Tipo assim, porque é diferente ali não é só questão, assim, vamos falar do pastor, é um conjunto ali, né? As pessoas, até antes da pandemia, tinha depois do culto, tinha até janta, né? Comemorava ali os aniversários, uma comunhão gostosa, né? Que tem, até o senhor pregou esses dias sobre comunhão, né? Que infelizmente nós estávamos vendo uma pandemia, um momento difícil, que nós tínhamos sempre o churrasquinho, sempre os amigos estavam próximos, batendo um papo, hoje é mais pelo WhatsApp. Então, assim, a igreja em si ali, ela é muito próspera, né? Tanto é que tá passando uma pandemia, mas graças a Deus está voltando nos cultos, passando bem, né? Uma coisa que nunca foi apelativa a dinheiro, a essas coisas, e sempre, graças a Deus está honrando, né? Sempre honrando ali. Então isso eu posso ver com bons olhos, que a gente fala assim, não é preconceito, não é ser religioso, mas é na onde que você entende o seu propósito, por isso que o senhor está ali. Certo. É o que eu acredito, é o que eu creio e estou lá. Estou servindo na obra e estou ajudando pessoas, né? Aquilo até que uma vez eu falei para o senhor, às vezes, por exemplo, eu sou falho em algumas coisas, Deus quer me usar para abençoar outras pessoas, às vezes a gente, igual falou agora, vai falando não, vai deixar amanhã eu faço. Então, assim, é um lugar muito gratificante, tá, né? Então, isso é gostoso. Eu digo assim, né? Hoje a gente tem 3 P's. Um dia eu ouvi isso de um pastor bem conhecido. Ele diz, olha, tem 3 P's que deveriam hoje ser referência, né? É o policial, o político e o pastor. E hoje, muitas vezes, são os mais mal falados, né? Sim. O policial, muitas vezes, as pessoas vão falar da polícia, aquele que deve, né? E é assim. Não vou dizer ao contrário, é aquele que não deve trazer segurança, aquele que você tem, né? Mas muitas vezes quando pessoas por aí falam mal por causa de coisas que ouvem. O político nem se fala, uma das coisas hoje que infelizmente quando você fala que é político é uma vergonha, pessoas, né? É roubo, é ladrão, não sei o que, essas piadas. E o pastor, que antigamente ser pastor era um motivo de... Não que não é, mas antigamente era um motivo de muito mais honra, né? Você alugar uma casa, alguma coisa, falar, eu sou pastor, muitas vezes o cara não queria nem fiador, não queria nada.
confiava que era um homem de Deus. Sim. Infelizmente, hoje, devido ao momento que a gente vive, tantas coisas que a gente vê por aí, você fala que é pastor, muitos te dão um crédito pela vida que acreditam que você tem, mas outros te dão um descrédito. Porque acham que aceitar que tem a ver com dinheiro, acham que tem a ver com Tá usando o pastor ali para ter uma vantagem. Né? E na verdade eu acho que até por causa da má fama, porque Sim. tem tanta coisa errada por aí. Mas aonde eu queria chegar? Então, assim, eu não gosto de falar da religião, eu gosto de falar realmente do cristianismo, Sim. né? Eu acredito que o evangelho não é isso. A igreja, onde eu falei, questão de comunhão, a gente for olhar a igreja mesmo, fala de compartilhar o pão de casa em casa. Eles vendiam as suas propriedades, olha, não é que eles vendiam o que sobrava, eles vendiam as suas propriedades e repartiam entre si, certo. Tinham comunhão de casa em casa, e aí Deus acrescentava aqueles que seriam salvos. Então eu acredito que a igreja é essa. Nós acredito que as pessoas sempre falam, aquela comunidade é uma comunidade diferente. Porque assim, as pessoas espantam que, por exemplo, ali ninguém viva por causa do dinheiro, porque ninguém ali tem salário. Não tem. As pessoas espantam, por exemplo, essa questão da comunhão, da harmonia, da amizade. Mas aí, se nós formos lembrar, é algo básico, né? É que hoje, muitas vezes, aquilo que é o normal, vamos imaginar assim, as pessoas estão tão acostumadas a coisas erradas, aquilo que é o básico hoje causa um espanto. E outra, na verdade, nós estamos falando aqui que ninguém vive ali de um salário da igreja. Todo mundo tem o seu trabalho, mas também não é errado viver. A gente não está querendo dizer que é errado. Jamais. Tem a sua... A Bíblia diz assim, olha, não atarás a boca ao boi que debulha. Não tampe a boca do boi que precisa comer. Certo. Você não precisa levar o pão para tua casa, sim. Que precisa, eu também preciso. Sim. Então, se eu viver daquilo ali, eu devo receber da obra e devo receber bem da obra. Sim. É isso que as pessoas têm. Mas o problema hoje é a questão do dinheiro, é que algumas fazem por causa do dinheiro. Sim. Não queria entrar nessa de religião. Eu acredito que assim, o nosso foco é realmente o cristianismo, né? Fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. Então eu faço aquilo que eu sou chamado para fazer. Se um dia eu precisar viver da obra, ou for chamado para viver disso, então eu entendo a questão do propósito. Se Deus me chamar para isso, eu vou viver com muito amor, como muito são prazer. Os missionários, né? Missionários vivem da obra em missões para fora do país, ou até no país mesmo, mas em outras cidades mais longe. Isso é comum, né? Como o senhor falou, precisam se alimentar, normal, é ser humano, né? E aí é onde a Bíblia diz que havia mulheres que abençoavam a vida dele com as suas finanças, né? Sim. Então há pessoas que são mantenedoras dessa obra. Mas é que o que causa um pouquinho de espanto nas pessoas realmente naquela comunidade muitas vezes é esse tipo de coisa, de ver uma simplicidade, né? De uma pessoa, ela vem muitas vezes de uma estrutura de coisas e quando ela chega e vê uma coisa simples, mais harmoniosa, tal, ela meio que se sente constrangida. E isso é uma coisa que nos alegra, que a gente nunca perca isso, né? É o mais gostoso. Bom, muito legal, pastor, sobre essa parte aí. Eu queria falar também sobre um assunto, eu até não iria falar, mas o senhor já abriu para que pode falar sobre o assunto. Eu queria falar do momento que vocês passaram com a doença da pastora Bianca. Certo. Né? Porque assim, por que falar disso? Primeiro, para agradecer o nome de Deus. Sim. Segundo, que tem pessoas às vezes que está passando, está no hospital, talvez possa ver isso, né? Está passando pelo mesmo problema. Então, se o senhor puder falar disso para nós, seria bem legal. Na verdade, eu fico muito alegre de poder compartilhar a situação, porque eu creio sempre nesse propósito, né? Minha esposa já viveu muitas coisas em que ela pôde ajudar alguém depois de tudo isso. Sim. Quando você está acontecendo, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe se você vai sobreviver a isso. Mas enfim, em 2016, minha esposa, ela nova também, e ela foi acometida por uma doença, ela começou a inchar as pernas, começou a inchar a barriga, parecia uma mulher grávida, né? Inchar muito, a gente não sabia o que era. Então mandava ela para o hospital, ia, voltava, o problema, a gente tinha trocado de convênio, um problema de carência de convênio, misericórdia. E aí ia para o hospital, voltava e ninguém descobria. Ficava internado, uma coisa grave, até que um dia ficou internado e aí uma mulher disse, olha, você não sai daqui enquanto eu não descobrir que você tem. E aí descobriram que ela tem lúpus, né? Talvez alguém aí que tenha, chama lúpus sistêmico, uma doença crônica, onde vamos falar um pouquinho do que eu sei, onde vamos dizer assim, o organismo dela ataca os seus próprios órgãos, né? Certo. Os anticorpos dela ali, muitas vezes eles atacam os seus próprios órgãos. E no caso acabou atacando o rim da minha esposa, foi onde ela começou a inchar, foi onde ela teve uma limitação muito grande de saúde. Fez hemodiálise e tal. E aí foi nesse momento em que eu estava cuidando da igreja, estava começando uma empresa,
E aí você fica um pouco, Senhor, o que será que o Senhor quer fazer? O que está acontecendo? Será que eu vou perder minha esposa? Tinha uma filha bem pequena, né? Então eu tive que tirar ela da empresa comigo, contratar outra pessoa, estava no começo. Aí ela ficava internada, né? Tinha essa situação de ir pegar a filha na escola pequena, ir acompanhar esse tratamento, enfim. Mas assim, a coisa foi se agravando. Ela passou por muita dificuldade, muita adversidade. A gente assim, passou por coisas assim que eu realmente achei que ia perder a minha esposa. Sim. Já chegaram para nós da notícia de, por exemplo, ela tá com um tumor, notícia errada, notícia estranha. Assim, passamos por muita coisa. Aonde eu queria chegar? Chegou um momento que eu vi claramente a mão de Deus nos guardando, cuidando de todas as coisas. Eu aprendi muito nisso. Você fala assim, por que você passou por isso? Eu aprendi muito a dar valor na minha esposa, acredito que ela também aprendeu a dar mais valor a mim. Aprendi muito a dar valor à vida. Aprendi muito a falar por alguém, quando a pessoa passar por uma dificuldade, poder falar alguma coisa para ela, saber o que ela está passando, Sim. sabe? Quando alguém agora está no hospital, fala, eu estou internado, eu sei um pouquinho do que é. Trocar sua experiência, né? Eu lembro um momento da nossa vida em que uma pessoa da família estava internada e as outras pessoas não queriam visitá-la no hospital. E aí eu falei assim, olha só, falei, sabe quem é um pouquinho orgulhoso? Eu sou um pouquinho orgulhoso. E eu falei assim, olha, se eu ficar internado, eu não quero que ninguém me visite. Porque se for para me visitar e depois ficar falando, eu sei que vai, eu fui tantos dias, então eu falei, olha, eu não queria, se eu ficar internado, não precisa ninguém me visitar, tá? Ela falou assim para mim, porque você nunca ficou internado. Não tá lá, né? Porque você não tá lá. A hora que você estiver dentro de um quarto, sem um diagnóstico, a qualquer momento entrar um médico e poder falar que você tem uma doença incurável, poder falar que você não vai sair mais de lá. Chegamos a ficar lá um bom tempo em que tivemos que levar minha filha na janela para ela ver. A filhinha pequena, tinha acabado de ter tantos sonhos, né? Tantos planos. Então ela falou assim, não diga isso porque você não sabe o que você tá falando. Com muito amor ela me falou e eu tomei um tapa. Eu falei, cara, você já imaginou você entrar no hospital e não saber que você vai sair? Sim. Então eu falo isso porque talvez alguém que esteja no hospital, talvez a gente olhe assim para uma situação e fala assim, cara, eu não sei se eu vou sair mais, eu não tenho mais expectativa de vida. Então nesse momento, há momentos que você está passando por uma escuridão tão grande, a escuridão que eu digo assim, você não consegue ver o sol, né? Não consegue ver a luz, você não consegue ver quando vai sair, o médico não sabe o que você tem, passa dias, você conversa com o médico, ele fala, eu tô vendo, não sei. E aí, enfim, aí descobriu a doença, foi ver sobre o tratamento, e aí viu que ela precisaria fazer um transplante de rim. Aí passou-se tempos. Primeiro assim, para só contar uma coisa que é bem especial. A gente perguntava para os médicos e dizia assim, ela vai precisar fazer um transplante de rim? Eles diziam, não vai precisar, isso é longe dela. Passou-se tempos, um dia eu estou trabalhando, tem um comércio de colchão, e eu estou trabalhando e chega uma pessoa na loja, eu pude atender essa pessoa, e aí uma senhora com uma fístula no braço, começou a contar que um dia chegou alguém na sua casa. Ele disse, na semana do Natal, ele falou, olha, eu vim te dar um presente de Natal. Quem sabe um dia essa mulher possa até me ouvir, até conheço um pouco ela, de vez em quando eu vejo ela na rua. E ela disse assim, eu vim te dar um presente de Natal. Aí a mulher falou, o quê? Ela falou, eu vim te dar meu rim. Nossa. Já imaginaram receber um presente desse? E aí na hora que essa mulher falou isso, eu falei, cara, eu não quero um negócio desse jamais. E aí eu não sabia ainda que minha esposa... Eu peguei e falei, já imaginou receber um rim? E aí ela pegou... A hora que ela falou isso, eu fiquei mais ou menos assim, eu falei, Senhor, eu não quero nunca precisar de um negócio desse. Sim. Naquela semana eu tinha pedido para Deus fazer algo diferente na minha vida, sobrenatural, porque eu tava vendo uma luta tão grande com a minha esposa. Sim. E aí o que aconteceu? Eu levei ela, isso foi na terça-feira. Na quinta-feira essa mulher me ligou de novo, falou comigo uns 40 minutos no telefone. Na sexta-feira eu levei a minha esposa no médico. Deixei ela para um negócio de rotina, deixei ela de manhã e vim buscar mais ou menos na hora do almoço, mais ou menos à tarde. Na hora que eu busquei a minha esposa, ela entrou dentro do carro, fechou a porta e começou a chorar. E falou assim, olha, eu vou ter que fazer transplante de rim. Cara, a mulher tinha falado comigo na terça-feira. A mulher me ligou, uma senhora idosa, ela me ligou na quinta-feira. Ela falou, eu não sei porque eu tô te ligando, mas eu acho que alguma coisa eu tenho para te acrescentar. E aí na sexta-feira aconteceu um negócio desse. E aí eu me lembro que a gente chorou bastante, entendeu? Um momento ali, mas eu tive muita paz. Porque eu entendi realmente que Deus estava cuidando de tudo. Então um conselho que eu dou para você que está passando por uma dificuldade, onde eu posso falar um pouquinho sobre a saúde, que nesses momentos difíceis, realmente você precisa ter... Eu te convido a buscar Deus.
Sim. Porque ele permite tudo. Você vai falar assim, há pessoas que pensam, mas pastor fica doente, mulher de pastor. Claro que fica. Por que você ficaria e nós não? Algumas pessoas acham que o pastor é intocável, né? A vida do que pastor não pode. Na verdade, algumas pessoas pensam que quando você está com uma doença, uma adversidade, você está em pecado. E não tem nada a ver com isso. Não. Se eu for olhar a Bíblia, grandes homens e mulheres de Deus ficaram doentes, tiveram problema. Então, assim, não tem nada a ver. E aí eu posso passar por qualquer coisa, mas eu sei que eu tenho um Deus que me ajuda a passar por isso. Eu passarei por aflições, mas eu passarei por elas, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus. E aí Deus nos ajudou, Deus nos fortaleceu, Deus nos sustentou, e nós passamos. Eu digo assim, eu não gosto de ficar falando aqui, eu não gosto da ideia de ficar trazendo uma de coitado. Sim. Mas a minha esposa toma mais de 16 remédios por dia. Eu falo, cara, eu odeio tomar remédio. O senhor fala que ela toma ainda esses remédios até hoje. Porque ela tem um corpo estranho dentro dela, né? Um corpo que não é dela. Sim. Ela recebeu o rim, eu vou chegar lá. E aí ela tem um corpo estranho, ela toma 16 remédios hoje por dia. Mas assim, aí o que aconteceu? Ela passamos por isso. Passou uma fase... De repente, já se tornou um presente que vocês queriam. Foi meu presente. Cara, tipo assim... É o presente que eu não queria. Mas você não queria, agora de repente, Deus, eu preciso de um presente agora desse. Eu preciso, cara. Aí o que aconteceu? Aí chegou na fase, agora você vai precisar de um rim. E agora? Como é que é um rim? Pra quem tá passando por isso, talvez, sabe que não é fácil. Você tem que fazer vários exames, porque como é um negócio que, tipo assim, atacaram o rim dela, né? Os anticorpos atacaram o rim. Sim. Ela perdeu o rim. Aí, se coloca um rim naquele momento, perde de novo. Então não pode. Sim. Então o que você faz? Você tem que controlar, eles falam que é dormir o lúpus, né? Fazer o lúpus dormir. A hora que ele dormir, você consegue aí, você pode ver de fazer um transplante e continuar a tua vida. Ela ficou fazendo hemodiálise, né? Foi passando o tempo, aí agora pode, tá controlado e tal, agora você vai no médico, vai no outro, pede autorização. Vê que tá tudo bem, se precisar fazer uma cirurgia, faz agora, sei lá, fazer o transplante. Viu, não tá tudo bem, aí cheguei na médica e falei, e agora, quanto tempo para fazer o transplante de rim? Ela disse assim, eu falei, demora muito, ela falou, moça, é como uma loteria, você espera, como ganhar na Mega Sena. Vai viver a tua vida, um dia a gente te liga. Aí eu peguei, beleza, tirei da cabeça. Cara, acredito que foram 17 dias depois. 17 dias depois, eu tava num restaurante, e eu ia almoçar, tava para comprar comida, e aí a minha esposa me liga e fala assim, amor, me ligaram que chegou um rim para mim, o que eu faço? Vamos buscar ele. O que eu faço? Vamos buscar ele. O que a gente tava esperando? Aí pronto, cara, eu falei, corre pro hospital, filha, porque a pessoa fica tão assustada com um negócio desse. Sim. Eu falei, que talvez na cabeça nem estava pensando que ia ser não, tão jamais. Porque se a mulher falou uma loteria... Tá aqui de boa, 17 dias depois. Então assim, aí onde eu falo, foi meu presente, foi um milagre. Sim. Eu creio que foi um milagre. Sim, com certeza. Cara, não tem, 2 anos a média que se esperam, né? As pessoas sabem disso. Então assim, foi um milagre. Deu tudo certo, fez a cirurgia, realmente foi um presente. E hoje, graças a Deus, eu tive medo de perder a minha esposa, tive medo de ficar sem a minha esposa, cuidando da minha filha. Que o medo, ele faz parte de tudo, né, pastor? Nossa, cara. Principalmente quando nós falamos de doença, né, de saúde. E quando você está passando por uma coisa é você falar de alguma coisa, mas outra coisa é você passar por isso, né? Passar. Cara, há pessoas que estão doentes, e assim, é o que eu falo, cara. Se você tem alguém doente na família, se você tem alguém doente por perto, você não sabe se a pessoa está passando. Às vezes eu olhava para minha esposa antes, e ela tinha uma limitação, e eu falava assim, cara, nossa, tá parecendo meio preguiçosa, tá parecendo que ela não quer, mas na verdade ela estava passando por momentos muito difíceis. Sim. Então assim, hoje eu aprendi muito sobre isso. Aprendi realmente a respeitar ela, entender coisas da vida dela. Eu digo, como eu me casei muito cedo, assim, como pastor, muitas vezes as pessoas não dizem isso. Como eu casei muito cedo, tive muito problema no casamento, quando me casei. Não era pastor ainda, não tinha muita maturidade. Casei com 18 anos e aí vivi muita diferença, sabe aquele negócio? Você tem uma criação, tua esposa tem outra criação, os dois entram dentro de uma casa juntos. Ainda mais novo, né? Muito porque novo, né? Sem maturidade. Não passou a vida sozinho pra aprender e vocês estão aprendendo junto, querendo ou não, né? E aí, a hora que eu falei, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Onde eu fui entrar, né? E aí Deus me ensinou muita coisa. Então assim, acredito que de tudo isso eu aprendi muito. Minha esposa aprendeu muito. E hoje nós podemos ajudar muita pessoa. Essa semana minha esposa foi no hospital, ela vai, tem acompanhamento, e ela pôde ali ver a pessoa e ajudar a pessoa que estava ali. De que forma? Com aquilo que ela passou. Sim, sim. Calma, isso não é o fim. Isso é o meio, mas calma que existe um fim. Ela é um testemunho vivo, né? E a pessoa fala assim, por que você me fala isso? Tá louco? Não, eu vivi isso, né? Então, antes do senhor só acabar o assunto dela, também entrou a pandemia, né? Que pra ela...
era até um risco maior, né? Sim. Eu lembro que quando começou, teve até a festa de aniversário da minha filha, antes de ter a pandemia, até vocês não podiam, porque tava naquele negócio... Você não sabe o que é. O que tá acontecendo, né? Então, teve isso também, né? De ela... Você liga a televisão, aquele desespero, né? A pandemia. Eu lembro que eu chegava em casa, tirava toda a roupa, tirava o sapato, entrava sem roupa dentro de casa não conhecia nada, né? Sim, não sabia nada. As pessoas falavam, ó, carrega no sapato, ó, não sei o quê. Então, você meio que, se pudesse, entrava numa máquina ali. Eu cheguei a ficar mais de uma semana fora de casa. Fiquei na casa da minha sogra, do meu sogro, pra não ter contato com ela. E chegou um momento que eu falei, cara, eu vou ter que fazer uma coisa, esse negócio não vai acabar agora, né? Sim. Vou ter que voltar pra casa, vou ter que tocar a minha vida. Mas então, onde eu quero dizer assim, vem muitos medos, vem muitas dificuldades, mas eu creio que nós temos que olhar assim, olha, não é um meio, é um fim. Não é o fim, é um meio. Cara, tem alguma coisa ainda, pode acontecer coisa ainda, tem que ter esperança. Aquele ditado, né? A esperança é a última que morre, na verdade ela é a primeira que nasce. Sim. A esperança tem que ser a primeira que nasce. Cara, não perca a esperança. Em termos de relacionamento, como o senhor falou assim, eu aprendi muita coisa, a dar valor na minha esposa, a dar valor na vida. Por exemplo, então o que o senhor pode falar hoje para uma pessoa que não tem outra pessoa próxima, por exemplo, pai, mãe, esposa, marido, ou um filho internado? O que você deveria falar? Qual que é o valor que a pessoa deveria dar na vida antes de acontecer isso? Porque, infelizmente, às vezes acontece coisa muito grave. Por exemplo, aconteceu com a minha irmã, dela ficar internada até... Graças a Deus hoje está tudo bem, mas ela ficou bem ruim. Eu lembro que eu levei ela no hospital, ela estava numa situação, porque como eu conheço minha irmã... Pô, menina muito forte, pronta para a vida, seus filhos, sua casa, e ela tava bem. Então eu já fiquei muito mal e eu já comecei ali a falar, nossa, eu tenho que se aproximar mais da minha família. Um exemplo. E o que o senhor fala sobre isso? Para as pessoas aproveitarem antes que aconteça alguma coisa, principalmente no caso do coronavírus. Eu acho que a gente não deve viver com medo, né? Não é por causa eu vou ficar bem com você porque senão você pode ficar doente. Mas eu digo assim, há pessoas que não têm problema, elas criam, que é o que eu era. Eu não tinha problema, tinha uma esposa saudável, tinha tudo bem, e aí eu criava problema. Ela criava problema. E aí nós entendemos, quando Deus nos deu um problema para cuidar, aí nós aprendemos que nós tínhamos que se cuidar porque nós tínhamos um problema. Então, tipo assim, a vida tá boa, e há pessoas que brigam com a esposa, brigam com o marido por coisas que não precisa. Né? Quando começou a namorar, se amava, tinha aquela paixão. E aí quando começa a ver as diferenças um do outro, começa uma briga desnecessária, uma separação desnecessária, coisas com filhos desnecessárias, né? E aí um ditado, assim, algo que eu costumo dizer sempre, cara, você não tem problema, você cria. Às vezes Deus vai te dar um problema, você aprender o que é um problema, então, e você dá valor ao que você realmente tem. Então eu acho que Deus me deu um problema para eu dar valor ao que eu tinha na mão. Então se você tem algo do teu lado, cara, dê valor. Né? Eu falo muito sobre o casamento, e o casamento não é uma prisão perpétua. As pessoas brincam, né? Casei, agora é pro resto da vida. Mas, cara, o casamento não é uma prisão perpétua. O casamento é um propósito de Deus. Há pessoas que vivem um tempo e se separam, querem sair desse negócio. Há pessoas que vivem um casamento inteiro, uma vida inteira casadas, só que realmente com uma vida, uma prisão. Porque ela vive infeliz, ela não trata o marido bem, ela não trata a esposa bem, não trata os filhos bem. Vive um negócio muito mal. Na verdade não é nada disso, não é nada disso, e muitas vezes Deus tem que dar um problema para essa pessoa entender. É mais ou menos assim, se as coisas estão tudo bem, não é que eu sou a favor desse conceito, que você tem que ficar ruim, mas há pessoas que, por exemplo, se estão muito bem, não dão valor a Deus, não buscam a Deus, não querem saber de Deus, mas quando está doente, quando está com alguma coisa, aí é onde busca Deus. Então muitas vezes Deus tem que, com algumas pessoas, fazer alguma coisa para ele entender, falar, cara, acorda. Sim. A Bíblia diz que reino dividido contra si mesmo nunca prevalecerá, jamais prevalecerá. Então, por exemplo, uma casa dividida não tem como continuar firme. Se eu sou brigado com a minha esposa, sou brigado com meus filhos, se há uma divisão na minha casa, nunca a bênção de Deus vai estar sobre a minha casa. Então eu preciso ter uma união na minha casa, eu preciso abençoar a minha esposa, abençoar a minha filha e entender as diferenças de cada um de nós. Isso talvez as pessoas que vai casar, ou tá namorando, ou tá noivo, é até bom escutar isso, porque realmente é assim, né, pastor? Se torna uma pessoa só, porque você divide tudo dentro de uma casa com uma pessoa. Água, luz, comida, então tem que ser um só, tem que estar junto ali, somando junto, porque
Porque isso eu costumo falar assim, que é um time, né? Sim. Se o time não jogar junto, não vai vencer, é tua não família, vai... é tua. Entendeu? Exatamente, se já estiver ali separando, esposa vive lá, o marido vive cá. Eu falo porque eu vivi um tempo assim, pastor. Talvez por falta de sabedoria ou um pouco de orgulho. Um tempo eu e minha esposa viveu assim, sabe? Que uma concorrência dentro de casa. Sim. E você vê que as coisas não andam mesmo. Não, tipo assim, vai empurrando, mas assim, não é aquela coisa feliz, vamos falar, aquela coisa agradável, Sim. entendeu? De você viver num lar. Que é aquele negócio que eu costumo falar assim, tem pessoas que não têm prazer de chegar em casa. Tá no trabalho, por exemplo, não quer ir embora para casa. Certo. Hoje eu tenho muito prazer nisso, né? Porque eu falo dos valores que nós devemos dar, porque um café da manhã com a minha esposa, com a minha filha, para mim é prazeroso. Eu digo assim, entendeu? A família, ela te traz coisas que somente a família pode trazer, Sim. não tem outra forma. Sim. Cara, tem coisa mais gratificante, por exemplo, que você chegar em casa e ter não só a filha, porque a gente fala muito do filho, né? Sim, sim. Mas a gente chegar em casa e ter a esposa, uma companheira ou um companheiro, quando você vive algo bom realmente, você saber, a esposa te fazer uma comida boa, a esposa ter um momento agradável com você, o marido, ter esse momento agradável. É cara, muito bom, é muito bom. Não tem explicação. Sim. Eu falo assim, você quer viver isso? A pessoa fala, tá falando isso aí porque ele é pastor e tal. Cara, não, viva sozinho que você vai ver. Há pessoas que elas vivem sozinho porque elas gostam mesmo da opção, ela vive sozinha, tá beleza. Mas assim, cara, eu tenho uma filha, tem 7 anos. Ela é muito carinhosa, ela é muito, muito carinhosa. Então assim, todo dia eu chego, ela faz questão de correr na frente da minha cachorrinha. Tem uma cachorrinha pequena, ela corre na frente, chegar primeiro e dizer, pai, que bom que você abraçar, tá aqui, tá. Pai, domingo você vai estar em casa, domingo você tá de folga, tá. Cara, não tem coisa mais gratificante do que você poder passear com a tua filha, do que você poder tirar férias com a tua filha, do que você ver a tua filha crescer, de você tirar um dente, de você... Cara, não tem. Não tem mais. Então assim, a família te proporciona coisas que é... Agora eu sou muito contra, é isso que nós precisamos entender, é uma dificuldade. O casamento, eu sei, ele tem que ser eterno. A gente faz um voto para isso. Eu digo assim, olha, quando a gente casa, por exemplo... o Everton é casado, né? Você foi no cartório, reconheceu o firme e passou lá pro teu nome. Eu sou casado, mas o Felipe, depois do que ele tá escutando aqui, eu acho que ele vai chegar lá e pedir a mulher em casamento. Pô, o pastor casou com 18 anos, já tô com 19, já tô atrasado. Eu sou casado, né? Eu digo assim pras pessoas, ela é minha. Eu fui no cartório, reconheci firme e passei pro meu nome. Meu nome é minha. Agora, tipo assim, ela é realmente assim, é algo que a gente vai ver pro resto da vida, é o que eu pretendo, nós pretendemos, né? Agora, como que eu vou ver isso? Aquilo que a gente falou. Vou ver isso numa prisão? Já que eu tô nessa, cara, escolhi isso pra minha vida, eu vou viver feliz, eu vou procurar uma forma. Sim. E o casamento é difícil, porque as pessoas são diferentes, né? Sim. Só que o problema é que as pessoas vivem há um tempo com uma pessoa e aí agora querem trocar. Tipo assim, não deu certo, ele é diferente de mim, troca. Aí daqui a pouco você vai ver que o outro vai ser diferente, porque ninguém é igual. Trocando, vai trocar de novo. Não tem como. Então eu falo da diferença do amor e da paixão, né? Paixão é aquilo que a gente tem com o namorado, aquele calor, aquele sentimento. O casamento não tem a ver somente com sentimentos. O casamento tem muito a ver com dar, né? Tem muito a ver com mais você oferecer do que você esperar em troca. E quando você oferece, a esposa também entende que precisa oferecer, os dois oferecem um para o outro e os dois se satisfazem, os dois vivem muito bem. Sim. E aí é onde você vive realmente aquilo que é o propósito de Deus, é a família. As coisas vão se construindo, é consequência. Né? Então, por exemplo, eu criava os problemas, aí Deus me deu um problema. Aí eu entendi, eu falei, cara, eu não posso mais criar. Eu vou parar de criar os meus. Vou parar de criar os meus agora. já deu. Eu entendi algumas coisas e comecei, cara, eu posso... Porque na verdade existe dois lados, que nem eu vivi o lado solteiro e o lado casado. Ou não é igual tu falando, não é porque tá o pastor, né? Então, nós tá falando uma opinião própria, entendeu? Sim. Mas assim, o casamento pra mim hoje, igual você falou, eu não me vejo sem a minha filha chegando lá, tendo esse carinho, porque minha filha também é bem carinhosa, sim, entendeu? E tem esse lado de conviver, o crescimento dela. Sim. Né? Você tá ali, tua esposa sempre tá ali, casa limpinha, tudo organizadinho que a tua esposa deixa. Então, você construir aquilo, uma casa, sempre tá ali junto, dividindo as coisas.
sempre batendo um papo, Tem alguém pra tudo que conversar. acontece, isso, tem alguém pra trocar aquela ideia, entendeu? Que eu gosto de falar pouco, né? Mas assim, você percebeu o emprego, a profissão do homem, né? Aonde tá indo, né? Tipo assim, ele precisava falar tanto que falou, vou fazer um podcast. Vou conversar, né? Vou conversar. Agora não vai ter mais assunto com a esposa. Chegar em casa, a mulher falando, não tá conversando por quê? Fala, Nossa, não quero conversar. Não quero conversar, preciso tratar a garganta agora. Mas é isso, então, até no negócio de trocar ideia com uma pessoa, isso é muito gratificante. Então hoje, vendo os dois lados, eu prefiro o que eu tô hoje. Sim. Com certeza, assim, sem sombra de dúvida, até porque é bom isso que a gente tá falando, e outra, você ter uma filha também ali, é uma coisa que, na verdade, maravilhosa. O homem, ainda mais, ele muitas vezes não quer se casar porque ele quer curtir uma vida de solteiro. Só que eu penso assim, aí vamos lá, beleza. Quero curtir os prazeres do solteiro, o cara que tá aí nessa vida, né? Não o cara que tem a vida ali, que já conhece a Cristo, que vive esse caminho do cristianismo. Mas vamos lá, o que a gente vai dizer por aí? Sim. As pessoas, estou falando para um geral. Por que muitas pessoas não querem se casar? Porque ela quer curtir a vida de solteiro. Só que todas, chega um momento da vida que ela sabe que ela vai precisar parar. Sim. Chega um momento da vida dela que vai falar, bom, eu curti até aqui, agora eu vou parar e vou fazer. Só que aí é onde eu falo. Então, por exemplo, muitas vezes ela desperdiça tempo da vida dela fazendo coisas, porque ela fala, é porque eu sou novo, porque eu sei. Então, assim, vou desperdiçar. Essa é a cabeça da maioria das pessoas. Ela desperdiça tempo, porque ela fala, eu saio com várias mulheres, eu faço tudo que eu quero. Tá. Cara, ela entrou em vários relacionamentos, se machucou, feriu pessoas, destruiu sua vida financeira, destruiu seus sentimentos. Ela destrói muita coisa pensando estar aproveitando seus prazeres. E aí chega um momento da vida dela em que ela fala, bom, agora eu encontrei alguém, agora eu vou ter uma família. Beleza, tudo bem, mas eu acho que essa pessoa está perdendo muito tempo. Sim, essa pessoa está se frustrando com muitas coisas. Então, assim, o ideal... O senhor já não perdeu tempo. Graças a Deus. Encontrei uma mulher bonita, eu falei, bom, eu sei mesmo, deixa eu casar com ela antes que ela pense 2 vezes. Eu coloquei ela no meu nome, Li. Encontrei uma mulher bonita, deixa eu aproveitar o oportunidade. Vai que ela pense, olha bem, e ela vai desistir. Mas é bom, pastor, que bom isso. Vamos falar um pouquinho agora sobre o Renan empresário, né? Também nós falamos sobre a questão da igreja, a questão da saúde da sua esposa, e agora nós vamos falar, como o senhor já comentou, da empresa, porque foi tudo junto praticamente ali, né? Que teve os problemas. E outro, começar uma empresa, a gente sabe que quando você está com uma empresa ali legalzinha e tal, até para você passar outro problema, eu creio que é até um pouco mais fácil. Mas você estava no início de tudo, né? Início do ministério ali na igreja, no início da tua empresa, e aí foi o início também do que aconteceu com ela, né? Isso. Então fala um pouquinho disso para nós, por favor. O que eu acho que eu posso acrescentar mais, assim, legal, é para a pessoa que, por exemplo, ela não tem nada, que é o meu caso, não tinha nada, ela começou do nada mesmo e, por exemplo, você fala assim, o que eu posso ser, o que eu posso chegar? Por exemplo, eu tenho um comércio de colchão, né? Trabalho no ramo de colchão. E eu nunca imaginei entrar por esse ramo. Só que, por exemplo, um dia um amigo falou assim pra mim, olha, eu trabalhava numa fábrica e eu tinha um sonho de ter alguma coisa a mais e ele falou assim, cara, se você for pro ramo da venda, você vai se dar bem, você fala bem, você conversa e tal. Peguei e falei, beleza, legal. Comecei a orar por isso, Deus preparou, foi acontecendo coisas. Eu vivi minha vida de 6 em 6 meses. Fui para um lugar, fiquei 6 meses, fui para um lugar, fui para a supervisão daquele lugar, fiquei 6 meses, aí não aconteceram coisas naquele lugar que eu não gostei. Eu me lembro que na época eu liguei pro dono dessa empresa que hoje é uma franquia, eu tenho uma franquia. Eu liguei para ele e falei assim, olha, ele era meu pastor, é meu pastor. Eu liguei para ele e falei assim, olha, eu tô saindo da empresa porque algumas coisas acontecem aqui que eu não concordo. Então, se você souber de alguém que precisa de alguém para trabalhar, eu vou estar precisando. Eu fiquei falando isso para ele umas 3 vezes, que ele era meu pastor. E aí, num dia eu liguei para ele e falou, cara, eu acabei de demitir um gerente, você quer vir aqui, vamos conversar. Só que antes disso, eu passei em uma das lojas dele, por exemplo, e falei assim, eu olhei um gerente dele trabalhando. E falei, cara, se eu tivesse a oportunidade desse cara, nossa, eu ia trabalhar até as 10 da noite. Porque falava que o cara era arrogante, falava que o cara era metido. Esse menino que trabalhava numa loja dele. E o cara era gerente. Eu era acostumado a trabalhar numa fábrica, sujo, trabalhava muito, ganhava muito pouco. E aí eu falava, cara, se eu tivesse uma oportunidade dessa. E aí eu me lembro que começou a acontecer coisa. Esse cara me chamou para ser gerente dessa loja, de uma loja. E foi aonde aquilo que um dia, há um ano e pouco atrás, um dia eu me lembro na frente daquela loja falando assim, se Deus me desse essa oportunidade, eu faria isso. Aí chegou um dia que eu liguei para ele para falar, se o senhor souber de alguém que precisa de alguém para trabalhar, o senhor me avisa, porque como o senhor conhece bastante pessoas. Sim. Ele falou, cara, eu tô precisando de alguém, você quer ser meu gerente? Eu nem trabalhava nesse ramo.
E aí ele me contratou. E aí eu passei mais 6 meses. E aí eu decidi trabalhar por conta. Tudo buscando a Deus, tudo pedindo direção. Mas teve um tempinho que o senhor foi trabalhar na rua, né? Isso, aí eu fui trabalhar por conta. Então aí eu saí dessa gerência da loja dele e fui comprar. Então, mas não foi assim, quando você fala trabalhar por conta, você não tem vender na rua. Aí você foi, entendi. Aí eu peguei e saí sem nada, né? É onde eu falo para as pessoas que têm um sonho e falam, cara, como que eu vou fazer? Eu saí de lá sem nada, sem dinheiro, sem nada, apenas com, né, a vontade, né? É. E a direção de Deus. A diferença do cristão, isso é muito interessante falar para você, porque a pessoa fala, como, pastor tal. Cara, eu me lembro que assim, eu queria sair do lugar, eu trabalhava para ele era meu gerente também, meu pastor. Acabou, aí eu fui para um culto, eu querendo sair para trabalhar por conta, para eu tentar ter um meu negócio. E aí eu orei, falei, Senhor, eu preciso, tal, e fiquei um tempo orando. Cara, num culto só faltou ele falar, cara, sai e vai abrir uma empresa. Sim. Então no outro dia eu cheguei de manhã para ele e falei assim, pastor, eu tenho desejo de ter, Deus falou comigo, tal, e é para eu sair. Ele falou, cara, vai embora. E aí ele veio depois, me chamou, ele não sabia que era para trabalhar nesse ramo dele. Sim. E depois ele veio e falou, você não quer vender meus produtos? Foi onde eu fui vender na rua, fui comprar, vender produto na rua, fui vender produto na frente de mercado, fui fazer porta a porta, peguei a minha esposa, nós fomos entregar panfleto na rua, fomos entregar de casa em casa. Aí ainda minha esposa não estava doente, a gente passava de casa em casa entregando panfleto, fazendo um carro de som, tudo aquele negócio, né? Mas sem estrutura. Eu nunca me esqueço eu tinha um Celtinha e uma carretinha financiada e Celtinha. Aí eu consegui comprando alguns colchõezinhos, colocava em cima da carretinha e ia. Eu me lembro que na frente de fábrica, com a minha filha de colo, e aí eu e minha esposa pegava tudo aquele negócio, montava as camas na frente de uma fábrica. Eu nunca me esqueço do dia que passou um cara com uma equipe lá de venda, ele veio para a empresa para dar uma palestra. Ele me viu na frente dessa fábrica com a minha filha e com a minha esposa, com toda aquela camisa. Ele falou assim, cara, eu vou te falar uma coisa, eu imagino que ele era grande em algum lugar aí. Ele falou assim, cara, eu vou te falar uma coisa, não desista porque você vai longe. E assim, eu tô falando isso não é pra me engrandecer, é pra que a gente possa entender isso. Cara, às vezes você tá fazendo coisa que nem você sabe que você tá fazendo. E você nem conhecia o cara. Não conhecia, tipo assim, eu não tinha noção do que eu tava fazendo, de pegar minha filha, sair do emprego, uma gerência, um serviço registrado, um salário bom, de sair, pegar a filha, pegar a esposa, pôr no sol, na frente de um negócio, e deixar a filha ali no cantinho pra ficar vendendo. Isso o senhor tinha mais ou menos quantos anos? Ah, cara, você me pegou. 22, mais ou menos? Eu tive minha filha com 21, 23. 23 anos, mais ou menos. Não, mais ou menos isso. De 22 a 23. Eu tô perdido, mais ou menos. Foi um pouco antes da minha esposa. Não, eu tô perguntando da idade por pessoas que querem empreender, isso, né? Não tem idade, eu acho que tem. Por isso que eu tô perguntando. E aí, tipo assim, a questão não vai ter gente que te apoia, um dia a gente falou sobre isso. Não vai ter gente que te apoia, porque assim, não tem condição. Você não tem dinheiro, você não tem experiência, você não tem nada. Mas, cara, se você souber realmente o que você quer e estiver disposto a pagar o preço, se estiver disposto a deixar a tua filha numa calçada, num bebê conforto, se você estiver disposto, se tiver uma companheira, por exemplo, para ir do teu lado, aí não vai colocar agora a culpa também, eu não tenho minha companheira, então não vou. Sim. Cara, se você estiver disposto, cara... A companheira ajuda muito, isso que o senhor estava querendo falar, né? No caso foi a tua esposa, tanto é que quando ela ficou doente ali, uma das dificuldades também foi essa, ficou sozinho, teve que, né? Isso. Mas assim, eu falo, se você estiver disposto, se souber que você quer, cara, pode dar errado uma vez, pode dar errado 2 vezes, mas cara, paga o preço, sonha, né? Paga o preço do teu sonho, vai pra cima. Um dia vai acontecer. E aí você foi pra rua? Aí fui pra rua. Aí depois da rua, antes de ter a loja ainda, você teve lá no calçadão, né? Aí fomos, conseguimos uma barraca no calçadão da cidade, ficávamos vendendo, a minha esposa também me ajudando, né? Eu ia pra rua, ela ficava lá no centro, entregando panfleto, tentando captar cliente. Aí foi até que um dia, através de uma oração, né? Me lembro que por isso que eu gosto muito de falar do cristianismo. Esse meu pastor também que me ajudou muito, me abençoou muito. A gente junto lá, ele falava assim, olha, isso aqui vai ser a porta de entrada para sua empresa, para sua loja. E aí nós fizemos uma oração ali, e essa oração, essa barraca que você tem, ela vai ser a porta de entrada para sua loja. Então não tem nenhuma vergonha de falar. Um dia uma pessoa me liga e fala assim, cara, eu tenho interesse na tua barraca, você tem interesse na minha loja? E nós trocamos uma barraca por uma loja. Nossa, foi uma troca ali? Foi uma troca. Isso. Depois eu paguei ali parcelado, mas cara, não tem lógica. Ele falou, cara, eu não tô tipo assim, na verdade ele não tava conseguindo manter. A loja não tava sendo o propósito para a vida dele, chegou o tempo dele naquele lugar, um homem abençoado também. Talvez na barraca ele viu uma facilidade para o que ele queria, né? Na verdade, eu acho que chegou o tempo dele naquele lugar e era um tempo para mim. Acho que Deus tem um tempo para cada coisa, né? Então chegou meu momento ali e ele falou, cara, eu tenho interesse na tua barraca.
você tem interesse na minha loja? Nós acabamos trocando. E aquilo foi algo que foi de Deus para minha vida. Então, assim, o que eu posso falar para alguma pessoa? E aí Deus tem me acrescentado na minha vida nesse ramo a partir daí. Agora, o que eu posso falar para as pessoas é isso, cara. Se você tem um sonho, seja numa empresa, seja numa profissão, porque a pessoa diz, não, eu não quero ser empresário, eu quero ter profissão. Então, cara, você está disposto a pagar o preço, né? Realmente é isso que você quer? Sabe que nada vai ser fácil, né? Sim. Eu tenho uma cunhadinha pequena, por exemplo, tem 18, às vezes eu falo com a minha esposa, a gente tem que conversar com ela, tem que mostrar pra ela, tem que ensinar ela que a vida não é fácil. Ela é uma menina inteligente e tal. Mas assim, é interessante se você tiver alguém para te... Isso eu queria falar. Tenha um mentor, né? É muito bom você ter alguém para se aconselhar. É muito bom você ter alguém para te falar assim, cara, não faz isso. Teve momentos da minha vida que eu tive esse mentor em que eu queria fazer algo e falava, cara, não faz, porque eu já fiz, você vai se dar mal. Não é esse o caminho. Sim. Vai por aqui, isso vai é por legal. aqui. E aí eu sempre ouvi essas pessoas, sempre ouvi principalmente essa pessoa. Cara, vai pra direita, vai pra esquerda. Muitas vezes eu não concordava. Muitas vezes eu tive proposta muito boa e aí eu sempre procurei um conselho. Aí nesse conselho eu falava, cara, então tá bom, eu vou obedecer ao senhor e eu vou continuar nessa. Isso também faz muita diferença no ramo empresarial, né? Interessante. E no caso, assim, continuando falando da empresa ali, muitas pessoas te procuram por um aconselhamento mais empresarial, assim, ou é... Hoje procuram na questão de igreja, né? Porque assim, eu tento não... Eu gosto muito de falar muito a questão da igreja. Então, no ramo empresarial, eu não trato com pessoas no ramo. Eu trato da igreja pessoas que têm empresa ou que têm... Aí sim... Aí ela vem, pastor, o que o senhor me aconselha nesse ramo? Aí eu falo do ramo empresarial para pessoas da igreja, que é o meu convívio, né? Mas procuram, porque elas querem saber não só o ramo empresarial, mas o que eu faço diante de Deus, o que Deus espera. Sim. A maioria das pessoas tem qual dúvida? Pastor, o que Deus espera de mim nesse negócio? É para eu ir? É para eu não ir? Porque às vezes nem tudo que é bonito, né? Tem um ditado que diz que nem tudo que reluz é ouro. Sim. Um dia a Bíblia fala sobre um homem chamado Abraão e Ló. Abraão falou para ele, olha, nós temos a terra da direita, a terra da esquerda, escolhe a que você quer, a que você for eu vou pro outro lado. Ele olha para mais bonito e vai. Na verdade, Abraão foi para o que sobrou, que era mais feio e foi muito mais abençoado. Então, há pessoas que têm muito essa dúvida, que lugar que eu vou, que decisão tomar, como que eu faço. Então, procuram sempre o conselho nessa área. E aí é onde eu falo que é onde Deus me provou, me pôs no fogo e me ensinou muito. Por quê? Porque então eu não tinha experiência, Deus me deu a experiência com a minha esposa, me ensinou muita coisa ali. Deus me deu experiência com a minha empresa. Então, tudo isso hoje agrega para você poder falar. Cara, eu já passei por isso, eu sei como que é, eu sei do que eu tô falando. E as pessoas acabam olhando pra tua vida, né? Sim. Eu gosto mais de não precisar falar, as pessoas olharem pra tua vida e ver que você tem. É o exemplo, você né? é um exemplo pra ela. Acho que a maior é mais o exemplo, né? A obrigação de um pastor é ser exemplo. Então, quando você não precisar falar, que a tua vida fala mais alto do que a tua voz, cara, você não precisa abrir tua boca. Sim. Só olha e fala, cara, eu quero ter o casamento que esse cara tem, eu quero ter o casamento que essa mulher tem, eu quero ter a vida financeira que ele tem, eu quero ter a vida cristã que ele tem. Ele é um exemplo para mim. Então, assim, se a gente conseguir chegar viver dessa forma, acho que é isso que é o cristianismo, né? Acredito nisso também. E na pandemia, como que foi? O senhor falou que tá, né, no caso, o ramo de colchões, uma loja de colchões. Certo. Se você quiser até falar o nome, quiser falar o endereço, fica à vontade. Não fazer uma propaganda aqui. A gente é de São José do Rio Preto, estado de São Paulo, né? Minha loja fica na Avenida Mirassolândia, número 1590, chama Doctors Colchões. Fica em frente ao Banco Itaú ali. Que a Doctors, no caso, é uma franquia. Isso, é uma franquia. Tem várias lojas, mas ali é a sua franquia, né? É uma rede de lojas aqui em São José do Rio Preto, na região. E eu tenho uma loja ali na Avenida Mirassolândia. E a gente trabalha hoje muito com o ramo, com a forma digital também, né? Então a gente vende através da loja e eu tenho as vendas aí que são online. Cara, eu acho que tudo a gente tem que se adaptar, né? Sim. Eu sei que há pessoas aí que não tem muito para onde correr. Restaurante, tem muita gente que passou aperto. Mas mesmo nesse ramo, há pessoas que conseguiram ainda se adaptar com delivery, com alguma coisa, né? Quando chegou a pandemia, eu não sou um cara que não consigo ficar muito parado. Então, quando chegou a pandemia, eu fiquei meio assustado. Falei, meu Deus, e agora, né? Vou falir, vou perder a empresa, será que eu tenho... Quem vai comprar colchão na hora dessa e tal? Sim. Cara, graças a Deus, o melhor ano da minha vida, empresarialmente, foi o ano de 2020, o ano da pandemia. Olha,
Foi o melhor ano da minha vida. Coisa Acho que aconteceu. o povo ficou dormindo mais, você ficou usando mais o colchão, vou ter que trocar. Eu acho que teve um momento ali que mais pessoas ficaram dentro de casa, né? Sim, sim. E aí acabaram trocando os móveis. Eu digo assim, pessoas que saíam pra fazer coisas, acabaram ficando dentro de casa, trocaram móveis. Mas a gente também adaptou algumas coisas, né? Porque tem esse negócio agora, tudo é digital, tudo é online. Então a gente já tinha já trabalhava um pouco nesse ramo, adaptamos alguma coisa, conseguimos crescer um pouquinho nisso. Então assim, eu acho que a gente tem que sempre olhar assim, e aí vale para todos. Cara, a gente tá numa pandemia, tá todo o comércio falindo, eu vou te falar vou fazer uma pergunta. Cara, e você? Que jeito você vai pôr dentro da tua casa? Se você for daquele que fala, tá todo mundo morrendo, eu vou morrer também, cara, você vai morrer mesmo. Sim. Você precisa achar um jeito de sobreviver. Então eu olhava, por exemplo, eu falava pra pessoa lá, pra equipe que trabalha comigo, eu falava, cara, a gente tem que pôr pão dentro da nossa casa. Não interessa a loja da de cima, da de baixo, da esquerda, da direita fechar, vamos dar um jeito. Vocês vão pra rua, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo. Então assim, sempre a ideia de, cara, eu não posso morrer. Sim. Eu sempre, todos os meses, eu tenho um funcionário que eu acho muito bonito, que ele tem o hábito de pedir para eu orar pelo salário dele, pelas coisas, em forma de gratidão. Eu acabo de pagar ele e fala, Renan, me ajuda, ora pelo meu salário, ora pela minha vida. Então assim, naquele momento a gente ora e agradece, fala, Senhor, obrigado porque mais um mês o Senhor pôs o pão dentro da nossa casa. O pão tá vindo, né? As pessoas que estão aí em vários ramos, que, cara, eu conheço amigo que perdeu a empresa, temos aí conhecidos que fechou o restaurante, momentos difíceis, né? Sim. A pessoa, tem gente que não teve muito o que fazer, como o ramo dela caiu muito, mas há muitos que mesmo assim conseguiram sobreviver. Então que essa pandemia, apesar de todos os males, possa nos ensinar alguma coisa. Que a gente possa tirar lições disso. Talvez uma lição, por exemplo, é aprender a poupar um pouco mais, né? Sim, porque o brasileiro tem muito hábito de tudo que pega na mão gastar. Então a venda aumentou, come mais. A venda, sabe, torrado daquilo que tem. Se a gente aumenta o padrão, né? Aumenta o padrão, né? Vai ganhar mais um pouquinho e já quer esbanjar, já quer comprar mais. Gastar tudo e troca agora uma roupa de marca, agora come num lugar melhor. Não espera estar muito melhor para aumentar um pouquinho. Constrói. E aí, se a gente for olhar para a Bíblia, cara, a Bíblia é perfeita, né? Se a gente for olhar para a vida de José, a história diz que quando viria 7 anos de fome e 7 anos de prosperidade. Primeiro 7 anos de prosperidade, depois 7 anos de fome. Ele entendeu, ele falou, cara, quando vir um tempo de prosperidade, nós vamos guardar uma parte. Vamos estar preparados, vamos guardar essa grana. E quando vir o tempo da adversidade, nós vamos ter já guardado e vamos também abençoar aqueles que estão do nosso lado. Cara, isso é o básico na nossa vida. Sim. A Bíblia diz que na casa do sábio há óleo na despensa. Então, assim, você tem não interessa quanto você ganha R$500 por mês, você ganha R$1.000 por mês, aí você fala, Renan, mas você não sabe o que é ganhar R$500, olha minhas contas. Beleza, mas tenta guardar, nem que seja 10 por mês, nem que seja 20, nem que seja 100. Essa questão da poupança, isso deve nos ensinar alguma coisa, para que no dia mal, que a Bíblia fala sobre o dia mal, no dia da adversidade, no dia que acontecer alguma coisa, você precisa ter uma reserva, tá? Então, assim, nós precisamos aprender. Eu também aprendi com isso, eu tinha alguma reservinha, mas não era suficiente. Cara, graças a Deus, Deus me sustentou, porque se a coisa pegasse como pegou para alguns, eu não sei o que eu faria. Aí eu tentei me ajustar de outra forma, eu tentei, cara, eu fui vender outro tipo de coisa, fui fazer coisa. É aquele negócio, né? Porque, tipo assim, deu a pandemia, ninguém tem culpa, né? Sim. E a gente tem que buscar parar com esse negócio de ficar reclamando, né? Tipo assim, a pandemia fechou. Não, cara, vamos focar no que der. Vamos tentar fazer as coisas. Precisamos sobreviver. Sim, precisamos, entendeu? E a pessoa, ela fica lá se martirizando, se reclamando, coisa que ela não tem controle, entendeu? Sim. E o que a gente tem controle é buscar aquilo que a gente precisa. Isso. Ir atrás e fazer o máximo que a gente conseguir, entendeu? Certo. Porque a gente fica naquela de, nossa, tá dando tudo errado e a culpa é do outro, isso e aquilo, e não é isso. Não adianta eu colocar a culpa no vereador, no prefeito, no presidente, no governo, na empresa, no funcionário, no patrão. Não adianta, cara. Eu preciso pôr o pão dentro da minha casa. Sim. De alguma forma o pão tem que vir. Seja que o presidente estiver ruim, seja que o governador, seja o prefeito, seja que qualquer pessoa que não esteja me ajudando, seja o meu patrão, seja a minha esposa que não está me ajudando. Cara, eu preciso pôr o pão dentro da minha casa. Então eu não vou olhar para nada. Eu só vou olhar que jeito que eu vou trazer o pão para cá. Que jeito que eu vou fazer com que o meu negócio cresça, que jeito que eu vou manter minha profissão. Alguma coisa a mais. Eu digo assim, cara, você tá numa empresa,
vai precisar mandar 100 embora. Cara, que não seja você, mas como que não vai ser? Se for o funcionário que sempre faz o que todo mundo faz, você vai ser o primeiro a ser mandado embora. Sim. Se for o funcionário que menos faz, a pessoa que ela vai pro trabalho, ela é só mais um. Sim. Cara, ainda mais aqueles que são cristãos. Vou lá cumprir meu horário e boa. Cara, você precisa fazer uma coisa diferente, né? É o básico. Quer chegar a algum lugar, quer ter alguma coisa diferente, quer viver algo bom. A pessoa sempre fala, foi sorte, né? Tipo, como que você tem uma empresa? Mas é porque alguém te ajudou. É porque, cara, ninguém me ajudou. Sempre foi sorte. Deus de me fora abençoe. sempre foi sorte. Sempre né? foi. Alguma coisa. Ai, nossa, que sorte você teve. O cara trocou a loja com a tua barraca. Cara, vai ver o tempo que eu plantei na rua, entregando panfleto, fazendo carro de som, com a minha esposa com um cachorro latindo na perna, sabe? Cara, vai ver o tempo. E aí um dia Deus preparou que algo aconteceu. Ainda assim, paguei por isso, ainda assim, Deus me deu a graça de manter esse negócio, de fazer o negócio crescer. Porque a questão não é, a pessoa, você der uma empresa com ela, com dinheiro, com caixa, com tudo, ela estraga o negócio. Né? Pastor, e por exemplo, nós estamos falando que tem muito do digital hoje em dia para venda, né? O senhor continua com panfletos ou não? Não, panfleto hoje não. Já parou? Hoje porque dava um resultado legal, né, o panfleto? Dava assim, um retorno. Eu acho que, tipo assim, não vou dizer que é uma coisa que não pode ser feita mais, né? Por exemplo, que eu trabalho nesse ramo e aí a gente entregava o panfleto de casa em casa para as pessoas receberem o panfleto na mão. Só que eu falo assim, cara, o digital hoje, qual é a maioria das coisas que a gente tá na mão? Meu celular tá ali. Celular. Cara, você tá aqui, chega uma propaganda na tua cara. Todo momento. Chega um vídeo, seja uma foto, cara... E todo hoje, mundo tem, né? Por exemplo, quem que hoje olha a caixa de correio? É muito menos. É muito Só pra difícil. pegar as contas e... Tem pessoas que olham? Claro que tem. Claro que tem pessoas que sem continuam olhando, mas cara, o negócio tá muito aqui. Então, seja no celular, seja no computador, a gente tá o tempo todo conectado. Se a conta não chegar na caixa do correio, você paga pelo aplicativo. Eu não pago mais nenhuma conta por papel. E hoje ainda, infelizmente, muitas contas chegam atrasadas, né? Já venceu, ela chegou. Então, assim, hoje tudo eu baixo e pago, pago. Ou se não chega na minha mão. Isso é muito bom. Igual o Pix hoje, né? O Pix é maravilhoso, uma coisa. E a gente é bom principalmente para receber, né? Para receber o Pix é muito bom. É na hora. Fiz um Pix, você fala, oh, glória. E eu falo assim, cara, a gente tem que se adaptar. Se a gente olhar pra Lan House, lembra das Lan House? Nossa, tinha que ir lá pra imprimir. Mas assim, eu tô perguntando do panfleto porque assim, eu acredito também quando a gente vai começar alguma coisa, começar uma empresa, como nós estamos começando essa empresa e tem alguma experiência, eu acredito que todo mundo tem a sua função dentro de uma empresa. Existe um time ali que, por exemplo, vamos supor, você já começou a tua empresa ia lá para fazer o panfleto, entregava, não sei o quê. Mas isso é um começo. Sim. Mas quando você tem condição de pôr a pessoa certa para fazer aquilo, por exemplo, põe a pessoa para panfletar, põe a pessoa para entregar, que hoje eu acho que isso que acontece, você tem uma entrega terceirizada, né? Hoje, no caso, o meu, você fala? Sim. O panfleto não, você fala. Não, eu falo assim, mas por exemplo, porque o senhor panfletava, entregava, fazia tudo, né? Isso. Tipo assim, mas por quê? Porque tem pessoas que falam assim, mas o cara faz tudo, não quer pagar ninguém. Não é isso, é um começo começo. Mas quando você, eu acredito nisso, quando você tem condição, quando a tua empresa começa a lucrar, começa a te dar um resultado, eu acho que tem que ter a função. Eu falo assim, para quem tá querendo começar uma empresa, porque não é vergonhoso você falar, não, vamos fazer aqui, vamos virar aqui, entendeu? Mas eu acho assim, quando você tem condição, eu acho que tem que ter as pessoas corretas para essas coisas, né? E outra também, tipo assim, você tá lá fazendo tudo, né? E você não tá focando no que deve, evoluir sua empresa e buscar mais conhecimento, fazer cursos. Potencializar alguma coisa. Isso, então você fica limitado àquilo. Agora, quando você vai colocando as pessoas, aí você consegue focar mais e a sua empresa... Não, te monta um time, né? O que acontece muito, por exemplo, você fala, cara, você não tem grana, você precisa entregar o panfleto. Falou, eu compro o panfleto, eu pago o carro. Então você compra o panfleto e vai entregar. Eu não consigo pagar o carro de som, eu consigo comprar a caixa de som. Então você compra a caixa e vai fazer com o teu carro, com a tua moto. Então é essa questão. Aí chega um momento que você vai dando uma melhoradinha, sobra um pouquinho mais de dinheiro ali, aí você investe em alguma coisa, chega um momento que você consegue contratar alguém nessa área. Aí você contrata aqui e potencializa outra, né? Então agora tem alguém para fazer essa função, eu fico ali, fiscalizo ele, ajudo ele, tal, ensino ele e aí potencializa outra. E assim vai a empresa crescendo. É diferente quando a pessoa já tem a grana, né? Porque também tem a questão, a pessoa tem a grana, ela contrata todo mundo, mas não sabe como é que faz, ela não tem experiência. Então, por exemplo, é muito legal você saber, por exemplo, já entregou o panfleto? Cara, é assim que entrega, eu já fiz isso. Você consegue monitorar, né? Tipo consegue assim, ensinar ela, aconselhar. Eu já entreguei, é assim que você tem que fazer. E isso é em toda a área.
seja qualquer área, seja um advogado, seja um engenheiro, seja um médico. Sim. Quando você tem alguma experiência, vai dizer, ó, é assim. Imagina um médico, por exemplo, que quando ele vai fazer uma cirurgia, ele já fez 10 cirurgias. Na primeira, ele, onde eu entro, por onde eu começo, por onde eu saio, onde eu finalizo. Mas o cara que ele já tem alguma experiência, já sabe o que pode acontecer, qual pode ser a intercorrência do negócio. Ele já tem uma experiência, mas no começo de tudo, cara... Não, eu falo assim, porque às vezes alguém quer começar uma empresa, fala assim, mas eu não tenho, vamos pôr aqui o entregador do panfleto, só para dar o cara, eu não tenho um cara para entregar, mas eu não tenho um cara para vender, mas, cara, vai na fé, vai para cima, cara. E faz você. Eu sei que, por exemplo, igual o Felipe falou uma coisa que é interessante, por exemplo, você tá fazendo tudo, talvez você tá desfocando de algo melhor, mas é o momento, você tem que desfocar daquele algo melhor, daqui a pouco você vai estar colhendo isso, entendeu? Isso é normal, e você sabe como acontece, por exemplo, na hora que você contratar um entregador, um cara para ficar talvez lá no digital, ou um funcionário ali para vender, você vai falar, faz assim, que assim é o caminho, porque você fez tudo isso. Sim. Então assim, às vezes a pessoa quer empreender, quer começar uma empresa, lógico que se tiver pessoas para ajudar, igual nós estávamos falando ali, um mentor, né, sim. É muito bom, só que tem pessoas que têm medo porque, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro, entendeu? Eu lembro que a minha esposa começou como esteticista na massa, assim, na cara e coragem. Hoje, graças a Deus, tem os clientes dela, tudo. Mas assim, meteu a cara e vai embora. Sim. Entendeu? Então, existe uma dificuldade no começo, né? Como sempre. Só que às vezes tem pessoas que querem abrir. Se eu tivesse 50 mil reais, eu abro minha empresa. Senão, não abro. Eu acho. Entendeu? Assim. Então, é assim, como o senhor falou, o senhor também não é o começou com que nada vai praticamente, né? Não é o dinheiro que pode matar o teu sonho. Eu acho que uma coisa interessante é, por exemplo, porque a pessoa normalmente, eu conheço gente que tem a grana e não sabe como faz. Sim. E tem gente que não tem o dinheiro e talvez já sabe um pouquinho melhor. O que eu acho que é muito interessante? Você conseguir essas situações, porque assim, pra falar pra pessoa que porque tem pessoas que têm mais limitações, né? Como eu já tenho a igreja, tem alguma coisa, a gente tem alguma facilidade de conversar, de interagir, mas eu falo assim, uma pessoa que ela não tem alguém para se aconselhar, uma pessoa que ela não tem alguém para, por exemplo, ela não tem experiência nenhuma, porque o que me deu de experiência? Por exemplo, eu já tinha trabalhado 6 meses como gerente de uma loja, já entendi um pouquinho como funcionava o negócio, só que é muito diferente você ter um negócio, sim, claro, sim. Mas então alguma coisinha ali eu já aprendi, eu já sabia quanto que, por exemplo, eu ia precisar de qual que seria quanto eu teria que ter de faturamento mensal para sustentar aquele negócio. Então assim, o interessante é porque tem gente que também querem abrir o negócio sem experiência nenhuma. Eu sempre quis ter um negócio. Quando eu logo comecei a trabalhar, que eu saí de funcionário para querer um negócio, falei, vou pegar meu acerto e ia entrar nisso aqui. Cara, eu ia me lascar. Sim. Ia perder tudo, porque eu não sabia nada. Eu ia jogar dinheiro fora. Hoje eu consigo ver. Então assim, aí Deus me deu alguma experiência, né? Pude trabalhar em alguns lugarzinhos e aprender alguma coisa. Então assim, se você puder investir um pouquinho em conhecimento, cara, invista. Vai fazer um curso, né? A gente tem o Sebrae, alguma coisa aí. E hoje tem muito curso online, né? Que você faz. Até porque pela pandemia, eu tava falando, como tem algumas áreas que... Pessoas que quebraram ou pessoas que não, mas assim, foi muito atingido, principalmente, igual fala, bares, restaurantes, essas áreas assim, salão de beleza também foi bem atingido. Isso. Mas assim, teve áreas que, por exemplo, notebook. Uma coisa que aumentou o preço, vendeu demais. Sim. Computadores, essas coisas. Tudo que era pro teu home office ali é o que bombou. Então, sim, hoje em dia você tem ali ou pelo celular mesmo, você consegue fazer um curso, né? Sim, você faz um curso online, não precisa ir no local. Até pelo próprio YouTube. Você pega aí... Tudo hoje você entra no YouTube, né? Você quer editar vídeo, você pesquisa lá, cara, você sai editando vídeo no YouTube. Eu tô editando. Eu sou mais ou menos assim. A gente falou isso, é bem interessante, por exemplo. A gente falou da loja. Cara, eu tenho a loja. A gente precisa fazer as artezinhas, sabe? Essas artezinhas. Sim, sim. Cara, eu faço, agora eu fui lá, comecei a pagar um pouquinho para fazer o Photoshop, peguei um amigo, me deu uma aula de um pouquinho como que é o Photoshop, eu fico entrando no YouTube fazendo, cara, agora eu faço as minhas artes, por exemplo. Faço arte para a igreja, faço arte para a empresa. Então, por exemplo, mas você não pode pagar? Cara, até posso, mas eu gosto. Para a igreja, por exemplo, eu gosto, vou lá e faço, eu meio que sabe? Então... Até por aquilo também, quando você começar a pagar alguém, você já sabe como instruir. Eu sou meio chato, cara, tipo assim, não, eu quero desse jeito, eu gosto assim. A gente tem um pouco desse negócio. Nós temos isso é normal. Eu faço assim, aí nessa área tem coisa que a gente tem que passar pros outros, não adianta, você não pode pegar tudo na mão. Mas no momento eu quero fazer.
Sim. Pode ser que daqui um mês, daqui 2 meses eu vou passar um negócio, por exemplo, do Photoshop pra alguém. Mas eu quero que, tipo assim, eu quis aprender o Photoshop. Sim. Tô aprendendo, né? Eu tô aprendendo. Sim. Então eu gosto lá, por exemplo, tem arte que eu faço de colchão, tem arte que eu faço da igreja, tem arte que eu faço de coisa. Ah, agora eu não quero mais isso aqui, vou passar pra alguém fazer, pode fazer melhor que eu, não sei o quê. Mas você entende? Cara, esse negocinho do YouTube que você falou, entra no YouTube, como que grava isso, como que faz tal coisa, como que filma, como que vende, como... É aquele negócio da desculpa, né? A gente fica dando desculpa, mas tem tudo na mão aí. Basta você pesquisar, você tem internet hoje. Isso. Antigamente você não tinha, mas hoje em dia... Hoje tem Wi-Fi dentro do ônibus, né? Wi-Fi dentro do ônibus. Exatamente, de graça. Então, de graça, é isso mesmo. Ficar parado ali, incomodado, tá bom assim, vambora. Mas assim, nós estamos falando isso para quem talvez quer abrir uma empresa, né? O cara quer abrir, quer começar seu negócio... É isso, eu acho que tem mais alguma coisa que o senhor quer passar, eu acho que é isso. Cara. Eu falei um pouquinho sobre o meu casamento, né? Eu digo que eu tenho somente, não vou fazer 10, né? Fazer 10 anos de casado. Tem gente que tem 40, tem gente que tem 50. Mas tem gente que tem 50 e vive numa prisão perpétua, né? Sim. Tem gente que tem 30, 20. Você fala, quando você tiver 20 você vai ver. Cara, eu espero não. Espero continuar tendo um casamento bom. Por exemplo, ontem eu tive um dia muito agradável com a minha filha, com a minha esposa. Nossa vida é muito corrida, mas a gente tenta fazer a coisa, né, valer a pena, fazer a vida valer a pena. Eu acredito que se você quiser aquele tempo, você tem. Porque nós falamos, por exemplo, se tá no hospital, você não parou aquele tempo para ir lá, não é verdade? Eu costumo falar isso daí. Tem pessoas que dão desculpa, não tenho tempo para ir na casa... Porque eu sou assim, né? Eu sou meio doido, eu dá vontade, eu vou lá na casa da pessoa, apareço lá. Uai, não é desculpa. Se você tem vontade, nossa, eu tenho vontade, mas não tô podendo ir. Pô, se você tem vontade, vai. Isso como eu comentei aqui da minha família, cara. Se eu tenho vontade, eu vou. Esses dias eu viajei com meu pai e com a minha mãe, né? Com meu pai, minha mãe já tava lá. E tipo assim, foi um dia prazeroso, entendeu? Mas eu quis aquilo. Eu falei, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que estar próximo. Então, quando a gente quer estar próximo das pessoas, ou arrumar um tempo para a família, ou para as pessoas próximas ali que você ama, que você quer, sempre tem um jeito. Isso é escora, né? Sempre tem uma escora para não fazer alguma coisa. Isso é comum, né? Mas é isso. Então, assim, eu acho que é isso. A gente tem que... Se é casado, cara, é a mesma coisa da sobrevivência, né? Da empresa. Cara, você já é casado. Para de achar que você está numa prisão perpétua, para de ser infeliz. Ou para de achar que você está solteiro. Sim. Né? Tem alguns casais que está solteiro. Você vive uma vida, né? Então, assim, entendeu? cara, viva aquilo que realmente você se propôs a fazer, né? Seja no seu trabalho, viva com intensidade, viva algo bom. Então, assim, eu digo muito assim, não quero ser metido, nada disso. Costumo dizer assim para algumas pessoas, cara, das pessoas que eu conheço, que cresceram comigo, eu não conheço ninguém que tem uma vida melhor que a minha. Eu vou falar isso com humildade, não é com arrogância. Sim. Porque assim, cara, graças a Deus eu tenho um bom casamento. Graças a Deus, todas as áreas da minha vida, Deus tem cuidado de mim, Deus tem me abençoado. Então assim, procure viver realmente com intensidade a tua vida. Sabe? Não faça as coisas de qualquer jeito. Para de achar que Deus não tem nada pra você. Para de achar que tua vida não vai dar certo. Cara, não espere Deus te dar um problema pra você dar valor às coisas. Sim. Não espere perder pessoas que você tem ao seu lado, que você ama, pra então você dar valor às coisas. Porque também tem essa, né? Tem gente que não dá nem tempo. Quer dizer, às vezes Deus dá uma oportunidade, Deus dá outra, e aí acontece coisa, pessoas se separam, pessoas perdem filhos saem de casa, morrem, cara. A gente perdeu aí nessa pandemia pessoas tão queridas que de repente estava aqui hoje, amanhã não está mais. Sim. Eu imagino alguns agora a depressão que vai dar, a tristeza que vai dar. Porque estava bem, porque não perdoou, porque não amou, porque se sentiu culpado. Eu conheço gente que quando a pessoa morreu, depois no velório ficava dando desculpa, mas eu só não fui isso por causa disso, mas só não te tratei assim porque eu pensava coisa. Cara, agora já foi. Já foi. E na verdade nós temos até amigo próximo que tá internado, né? Tem gente há algum tempo já, e a gente vê a dificuldade da família, o desespero, assim... às vezes até um tratamento, eu não sei, eu não tô acompanhando a família, mas a gente pede muito a Deus que dê tudo certo, que saia do hospital, mas assim, a gente vê que é um sofrimento muito grande na hora que tá no hospital, ou depois morreu, não adianta, igual você falou, já foi, não adianta mais, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, não adianta mais, não tem mais a desculpa, não adianta, né? Mas é isso. Pastor, quero agradecer muito obrigado mesmo. Foi um papo muito legal, você viu que fluiu o papo, né? Muito bom, agradeço. Agradeço demais pela disponibilidade. Sei que você tem teu tempo corrido, teu trabalho, mas tá aqui com a gente.
o senhor quer falar mais alguma coisa? Quero agradecer, agradecer o Everton, o Lipe pela conversa, pelo bate-papo. Espero poder ter acrescentado na vida de alguém. Com certeza. Eu gosto de ser bem, assim, falar bem bastante da minha vida. Ah. Quando eu não tenho problema de expor aquilo que eu vivo mesmo, porque eu acho que de alguma forma, se a pessoa conseguir olhar para a vida dela e trazer nela assim, cara, eu também tô doente, eu vou acreditar nisso que você tá me falando, eu vou pagar o preço para fazer, cara, eu quero abrir uma empresa, eu vou acreditar nisso, cara, eu quero ser pastor, eu quero fazer uma coisa no tal, e vou acreditar nisso, cara, tomara, acredito, vale a pena, sabe, vale a pena, eu de alguma forma eu possa ser instrumento de Deus para abençoar alguém, esse é o desejo do meu coração. Por isso que a gente pede aqui para se inscrever no canal, acompanhar lá, ver essa entrevista, porque eu falo isso até muitas vezes, mas vou falar de novo, a intenção do Fevercast é isso, nós vamos trazer pessoas aqui de várias áreas, de várias, vai ter outros pastores também que vão vir aqui, mas cada um com a sua experiência de vida. E cada assunto aqui vai acrescentar para alguma pessoa, para alguma área, e isso é muito interessante. Sim. Então a gente pede lá para acompanhar nós no Instagram, no YouTube, vai ter todo esse bate-papo aí, vai ter alguns assuntos nos cortes ali também que vai ser bem bacana. Então por isso, pessoal, se inscreve lá, acompanha nós no YouTube, dá essa força aí para nós, né, pastor? Vixe, faz uma propaganda aí para nós. Queria falar... tanto você, né? Porque há pessoas que possam até entrar em contato, talvez você tenha uma vida que possa acrescentar alguma coisa. Sim. Entre em contato com o Everton, com o Felipe. É assim, um momento muito... Aqui em Rio Preto acho que não tem nenhum, né? Acho que é o primeiro de vocês. Eu não conheço, nenhum. Pelo menos não conheço. Assim, entre em contato com eles, se você puder... talvez você tenha alguma coisa que possa acrescentar na vida, ter alguma história de vida, que possa abençoar a vida de alguém também, trazer conteúdo para a vida de alguém. Se inscreva no canal, compartilhe isso. Quem sabe, eu digo assim, hoje aquilo que a gente falou, as pessoas estão com tudo na mão. Cara, quem sabe uma coisinha, não é porque eu tô aqui, mas quem sabe uma coisinha que foi falada possa abençoar a vida de alguém. Uma pessoa que está doente, um leito de hospital, ela tá lá no hospital e, cara, quantas vezes eu peguei minha esposa chorando, vendo coisa no celular, né, vendo alguma coisa ali, alguma coisa vinha, falava com ela e tal, fortalecia ela. Então assim, que a gente possa participar disso, que a gente possa... Você tá vendo um conteúdo bom? Foi alguma coisa que você gostou? Abençoou a tua vida? Te edificou em alguma coisa? Cara, compartilha isso. Faz com que mais pessoas... Hoje a gente fala assim, seja um evangelista digital, seja um abençoador digital. Cara, pega esse conteúdo e manda pra alguém que você conhece. Não come esse negócio sozinho, não. Deixa pra alguém também, que com certeza vai acrescentar na vida de alguém. E os conteúdos que estão sendo trazidos aqui, é o segundo, né? Que está sendo trazido. Eu já vi o primeiro, com certeza tem coisa para acrescentar na vida de alguém. Amigo, hoje nós podemos ser evangelista digital, né? Fazer o evangelismo ali digital. Antes ela tem que... Ainda tem, né? Vai pra rua, faz tudo. Aí, mas assim, hoje é uma facilidade, né? Sim, com certeza. Tá na mão das pessoas. Felipe, quer falar alguma coisa? É isso, muito obrigado, pastor, por vir. Nossa, foi bacana demais o papo, gostei muito. Se não trouxe experiência pra alguém que vai assistir ou conta pra nós, foi muito útil. Pra mim também. Muito útil, graças a Deus foi. Então é isso, galera. Muito obrigado por estar dando essa força pra gente, se inscrevendo no canal, vendo esse vídeo, agradecemos demais, é isso daí. E sábado que vem teremos outros dois convidados, que é o Madiel e o Murilo lá do Madilanche, hein? Eles estão ansiosos para vir aqui também, vai abrir um tempinho na agenda e vai ser um papo bem legal também. Top. Valeu, um abraço, tchau, pessoal. Tchau.